Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Vou esperar o Dr. Rodrigo me enviar um convite, tá? E a gente inicia a nossa live Tira Dúvidas. Dr. Rodrigo, me envia um convitezinho. Grande abraço ao presidente Abracrim, meu amigo Alex Neder. Não estou conseguindo ver o convite do Dr. Rodrigo Dias aqui, deixa eu ver. Show. Olha, boa noite, doutor Rodrigo, tudo bem? Oi, doutora Carla. Tô ótimo, e você? Na medida do possível, vamos levando. Caminhando, como eu sempre digo, força e fé, né? Força e fé para todos nós. O senhor está muito bem, adorei o look, adorei seu óculos, ficou super jovial. Eu falo aqui nas minhas lives, doutor Rodrigo, que é uma live bate-papo, né? Mas, assim, inclusive, no intuito a gente está esclarecendo as dúvidas mesmo dos colegas, né? Eles me pedem, e eu te agradeço muito, tá? Por o senhor estar aqui conosco, nesse bate-papo, assim, bem descontraído. Para quem não conhece, acho raro, eu vou fazer a apresentação do senhor, tá, doutor Rodrigo? O doutor Rodrigo... senhor pensou aí, mas tudo bem, pode apresentar. Dr. Rodrigo Dias da Fonseca é pós-graduado em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho pela UFG, aprovado em segundo lugar para o cargo de analista judiciário junto ao TRT da 18ª Região 98, aprovado em terceiro lugar no 7º concurso para juiz do trabalho da 23ª Região, Mato Grosso, onde exerceu a magistratura de 2000 até 2004, aprovado em primeiro lugar no 9º concurso para o juiz do trabalho da TRT da 18ª Região, nosso regional, né? Em 2004. Hoje ele é juiz titular da 3ª Vara do Trabalho de Goiânia, diretor da Escola Judicial da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, ex-presidente da Amatra 18, ex-conselheiro fiscal da Anamatra, e eu falo para todo mundo assim que eu aprendi muito contigo. Eu estava até comentando aqui com o meu gestor de escritório que quando eu decidi, né, optar pela advocacia trabalhista, o senhor fez cursos assim, faz até hoje, mas na época foi uma valia maravilhosa para mim. Os cursos que o senhor dava perto de uma escola em TRT e eu só tenho muita gratidão por você. Ufa, até que enfim, Ufa! né? Eu ia falar, tantos cursos, tantas aulas, e eu ainda não consegui te ensinar a cortar esse senhor, né? Mas agora, de tanto eu insistir, deu certo. Doutora Carla, é um prazer estar aqui com você. Eu espero ser tratado assim também, né? A gente, afinal de contas, já que é uma conversa informal, na mesinha do bar a gente não ia chamar um ao outro de senhor, né? De senhora. A gente teve um curso juntos, no meu primeiro curso Melhor Organizado em Goiânia. Eu tenho até boas lembranças e orgulho daquele curso. Só naquele curso, a atual e a ex-presidente do IGT dele participaram. Quer orgulho maior do que esse para mim, né? Então é um prazer grande estar aqui. O óculos é porque eu esqueci, doutora Carla, na sala de audiências da 3ª Vara do Trabalho, o meu óculos titular. Como por causa da pandemia eu nunca voltei, então eu vou usando o substituto. Ainda bem que a senhora gostou. É um prazer falar com todos que nos ouvem aí. Gostei do óculos substituto. Viu? Então vamos lá. Deixa eu registrar, doutora Carla. Você mesma também pode fazê-lo. O Diego, advogado lá de Itumbiara, com quem inclusive já fizemos lives, né? Nos dá a honra da audiência, e também agora eu vejo que minha amiga Silvia Lorena, lá de Brasília, da CNI, muito querida, também nos ouve. Ótimo. Eu também vou mandar um abraço a todos aí. Acabei de ver o Juliano Carrilho, os amigos. Um beijo no seu coração, né? O Diego Vilela. Doutor Rodrigo, então, está todo mundo ficando um pouco enlouquecido. Os operadores de direito geral, os advogados.
E quando eu falo dos advogados, eu acho que os patronais estão ficando um pouquinho mais preocupados, porque as mudanças elas foram muito rápidas, né? Caiu no nosso colo uma velocidade imensa. Temos sim segurança jurídica, porque se a gente for analisar os princípios mesmo do direito do trabalho, a gente olha as DPs e fala, gente, será que não está ofendendo alguma coisa? Então, vai ser um caminhar muito grande. E vamos ver realmente o que isso vai dar. Agora, sim, quando eu abro as minhas lives, doutor Rodrigo, que nem eu comentei contigo, eu abro para perguntas. E várias perguntas o pessoal fez. Eu filtrei algumas perguntas para estar analisando essa questão das medidas trabalhistas para essa época de Covid-19, a MP 927, a MP 926. E essa live minha, o doutor Otávio Calvé, olha que honra, né? Um grande abraço, doutor Otávio. Eu ia fazer esse registro agora. O meu presidente da ABMT, Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, Otávio Calvé, é uma honra e tanto a gente ter essa audiência tão qualificada. E, doutora Carla, do que a senhora está reclamando? Tem mais de uma semana que não sai uma medida provisória. Vocês estão podendo dormir um pouco mais tranquilos. Não sai a medida provisória, doutor Rodrigo, mas ontem o prefeito de Goiânia me coloca um decreto colocando um monte de horário, né? O escritório de advocacia mesmo só pode funcionar a partir das 11h30 da manhã, isso, salão de beleza outro horário, outra categoria outro horário. Então, os empregadores são todos, de uma forma geral, no meio desse turbilhão. Eu vou já relacionar as perguntas que me fizeram, tá, doutor Rodrigo? E a primeira pergunta é: a suspensão pode ser feita por 60 dias. A redução de jornada de salário por 90 dias. Sim. Se o empregador optar por fazer a suspensão por 30 dias, ele pode chamar o funcionário novamente e, ao invés da suspensão, ele colocar a redução por 60, ou ele não pode utilizar as duas medidas? Ou seja, o empregador colocou o empregado em suspensão, ele não utilizou 60 dias, utilizou 30. Ele falou, não, agora acho que eu preciso de você novamente, mas eu não quero uma suspensão, eu queria reduzir. Essa é uma pergunta. Tem como fazer isso, doutor? Tem. Nesse caso é bem tranquilo, inclusive, né? A medida provisória 936 tem um artigo 15 ou 16. Eu posso, se me der 30 segundos, eu acho. Eu vou falando enquanto eu procuro aqui. Que diz justamente isso, que as duas medidas, redução de salário e jornada e suspensão, podem ser combinadas, podem se suceder, desde que observado o limite de 90 dias, né? Então, 60 de uma e 30 da outra, não tem problema nenhum. O que não vai ser possível é suspender por 60 dias e depois pretender se utilizar dos 90 da redução. Mas, desde que observados os 60 dias, isso é plenamente... É o artigo 16, que diz, da 936, o tempo máximo de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato, ainda que sucessivos, não poderá ser superior a 90 dias. Então, não tem problema nenhum. Pode ser. Eu acho até que é mais provável. Agora a coisa já adiantou muito, mas no primeiro momento me parecia muito provável que os empregadores que tiveram suas atividades interditadas optassem, na maior parte dos casos, pela suspensão do contrato. Afinal de contas, não tinham atividade nenhuma, zero. E à medida que essa atividade fosse paulatinamente sendo retomada, talvez, então, conviesse converter, né, suceder a suspensão do contrato pela redução da jornada. Mas, de todo modo, vice-versa, o contrário também é possível, não há dúvida quanto a esse aspecto. Ótimo. Até partindo desse gancho que o senhor comentou aí agora, a MP 927, no artigo 36, ela colocou que considera-se convalidadas as medidas trabalhistas adotadas por empregadores que não contrariam o disposto da presente MP. O que aconteceu antes, doutor Rodrigo? Isso aí é uma dúvida de vários empregadores, eu falo de advogados, tanto patronais quanto os de empregados. Existem categorias que firmaram acordos coletivos antes da MP 927, suspendendo o contrato de trabalho, mediante acordo coletivo, e sem pagamento. Eu não sei se o senhor tem conhecimento dessas normas coletivas. Não.
Te pergunto, porque no artigo 36 aqui fala que elas são convalidadas desde que não ultrapasse o que está aqui escrito. Como que fica a situação? Olha que embrulho isso. Houve redução perdão, suspensão do Suspensão contrato. do contrato sem pagamento. Bom, Via mas normativa. eu compreendi. Mas a suspensão do contrato, desde que a empresa seja optante pelo simples, ou seja, tenha tido no final de 2019 os tais 4 milhões e 800 mil reais como limite da receita bruta, também a suspensão, nesse caso, é sem pagamento de salário. Eu falo isso porque, a rigor, qualquer suspensão sob vigência da MP 936 é sem pagamento de salário. Só que as médias e grandes empresas devem fazer o pagamento de uma ajuda de custo. Talvez não seja esse o nome, mas o que interessa é que tem natureza indenizatória, né, de 30%, né, do salário, valor equivalente a 30% do salário do empregado. Eu acho que é mais razoável, até porque, sinceramente, a pura suspensão contratual sem pagamento nenhum, penso eu que seja de constitucionalidade muito questionável, inclusive mediante acordo coletivo e convenção coletiva, na medida em que a faculdade que a Constituição traz para a negociação coletiva, nesse caso, é para redução salarial e não supressão do salário. De tal sorte que me parece muito mais razoável, então, que aquelas empresas que já fizeram a suspensão do contrato, inclusive por aplicação desse artigo 36, você disse, né? Da MP 936, se adapte nesse aspecto ao que diz a medida provisória mesmo. Ótimo, excelente. Bom, um outro questionamento. O acordo individual, esse termo individual, seja ele de suspensão, ou seja de redução, ou eu estou aplicando a 927 e estou instituindo o teletrabalho, pode ser feito por meios eletrônicos, e-mail, WhatsApp, ou efetivamente tem que ser formalizado com o empregado? Não, se você fizer por e-mail e por WhatsApp, ele está formalizado. E ele é um acordo expresso, não é tácito, não deixa de ser escrito, né? Só não está impresso. Eu penso que não tem nenhuma vedação, não, doutora Carla. Talvez a gente possa cogitar da vantagem da adoção desse sistema sob a ótica da segurança jurídica, né? Se você tem um papel assinado ali, fica um pouco mais difícil que se alegue o desconhecimento dos seus termos. Mas, de todo modo, formalmente, do ponto de vista formal, eu não vejo problema nenhum em que o acordo seja feito por meios eletrônicos, desde que se comprove pela manifestação das partes a expressa aquiescência com seus termos. Mas não vejo problema nenhum, sinceramente. Ótimo. Então, assim, partindo desse ponto, eu posso fazer um termo com o empregado, sendo que no primeiro momento assinou o termo, e no segundo, se eu quiser prorrogar, eu posso até fazer por meios eletrônicos também, né, Rodrigo? Não tem problema. O importante é a comunicação, certo? Certo. Desde que seja fique cabalmente expresso, claro, que foi o empregado mesmo quem mandou a resposta aquiescendo com os termos do acordo, eu não vejo problema nenhum. Só, como eu nunca vi isso na prática, não tenho dúvida da validade do ato feito por meio eletrônico. Mas como eu nunca vi esse contrato na prática firmado nesses termos, é que eu estou aqui cogitando de possível alegação de que não fui eu quem manifestei a concordância, eu não estava com o celular, mas eu acho isso muito improvável. De forma que, sim, penso que não tem nenhum problema, não. É ótimo. Depois eu vou te mandar um terminho, então. Tá bom. Olha só. Menor aprendiz, né? Menor aprendiz, a gente pode utilizar da suspensão do contrato de trabalho com o menor, correto? Sim, agora, como que fica a questão da cota agora? Olha só o problema que os empregadores estão envolvidos. Cota de menor aprendiz e cota do PCD. Olha só, o menor aprendiz, a ele, salvo o melhor juízo, se aplicam todas as regras da 936, porque as categorias que o legislador extraordinário pretendeu excluir da aplicação da medida provisória, ele se referiu a essas categorias de forma expressa. Servidores públicos, empregados públicos, exercentes de cargo em comissão. De tal forma que, então, o aprendiz está incluído
no âmbito de aplicação da 936. Até fazendo um parênteses rápido quanto ao que eu acabo de dizer, é por este motivo, inclusive, que me parece inconstitucional, por exorbitação do poder regulamentar, o trecho da portaria 10.486, que exclui o aposentado da aplicação dessas regras, da medida provisória 486. Mas, fechando esse parênteses e voltando à sua pergunta, se ao aprendiz se aplicam todas essas medidas lá da MP 936, essa circunstância, eventual afastamento do aprendiz para suspensão do contrato ou manutenção do contrato com redução do salário e jornada, aprendiz, afinal de contas, é empregado. Lógico. Não faz nenhuma diferença na questão da cota. Mesmo quando o empregado aprendiz, se acaso for essa opção do empregador, estiver com seu contrato suspenso, aquela vaga que ele ocupa, mesmo o contrato estando suspenso, obviamente, segue valendo, segue contando para preenchimento das cotas previstas em lei. Penso eu que a mesma coisa aconteceria com os portadores de deficiência. Não há nenhum motivo para pensar de forma diferente. E sendo assim, entendendo-se que o aprendiz, uma vez afastado por suspensão contratual, a sua vaga na empresa continua sendo contada para fins de atendimento da cota prevista em lei, exigida em lei, então não há nenhum motivo para se cogitar que aquela regra prevista na lei não se aplique nesse momento. Ela se aplica plenamente. Perfeito. Ótimo. Então, assim, a aplicabilidade, ok, para os menores aprendizes, tanto pelo PCD. Agora, como que fica, assim, eu estou colocando aqui por perguntas que realmente foram feitas, tá, doutor Rodrigo? O empregador ele tem as cotas para manter mensalmente. Então, chega agora o mês de maio, existe ali uma fiscalização e está faltando ali 8 menores aprendidos. Como que o empregador vai cumprir uma cota agora no momento de suspensão? E outro, o Ministério da Economia não colocou nenhuma portaria para suspender cota nesse período. Então, assim, a discussão, está todo mundo um pouco preocupado com isso. Sabe? Aí, todo mundo já falando. Olha só, doutora Carla, a dificuldade de contratação, especialmente, não exatamente de aprendiz, mas a gente pode chegar a fazer uma interpretação analógica aqui. A dificuldade tradicional que se tem para a contratação de portadores de deficiência tem sido muito discutida no judiciário, e a doutora sabe que quando o empregador demonstra boa-fé, demonstra a tentativa de fazer essas contratações, mas que não existe no mercado de trabalho pessoas habilitadas ao preenchimento daquelas vagas, com muita frequência a Justiça do Trabalho tem cancelado, anulado multas aplicadas pela fiscalização do trabalho ao perceber que o empregador, ao fazer tudo que está a seu alcance e ao agir de boa-fé, não pode ser penalizado por conta disso. A contratação de aprendiz neste instante, eu imagino, porque não trabalho com isso diretamente, mas eu imagino que esteja praticamente inviabilizada. Isso, todavia, não, a gente precisa analisar as coisas caso a caso. Antes da pandemia, nós não tínhamos essa dificuldade, especificamente em relação ao aprendiz. Se a dificuldade de preenchimento de uma cota de aprendiz só veio a surgir neste momento, aí eu acho que a gente pode até cogitar de uma interpretação analógica dessa que eu mencionei anteriormente, quanto ao portador de deficiência. Mas eu acho esse caso muito improvável, para ser muito franco. Porque o que está acontecendo neste instante em algumas empresas, e infelizmente, é a diminuição de número de empregados a partir da pandemia, por motivos óbvios. De tal modo que me parece improvável que durante a pandemia tenha sido um empregador, tenha crescido a tal ponto o quadro de empregados do empregador que durante a pandemia tenha surgido a necessidade do aumento da cota de aprendizes. Porque se o problema é anterior à pandemia, aí a ausência do cumprimento da norma legal deve ser objeto mesmo das penalidades legais, né? O que o senhor você acabou de falar, né? Assim, a gente vai ter que realmente olhar caso a caso. E assim, a boa-fé realmente agora vai ser tudo, né, doutor Rodrigo? Tudo. Eu queria mandar Doutor Bento Herculano está prestigiando a gente. Um beijo, um grande abraço aqui de Goiânia para ele. Um outro meu companheiro lá nos trabalhos,
do GAT, GAET, do GAET lá em Brasília, presidente de regional, né, nós estamos importantes aqui. E só confirmando para a Josiane que não há nenhuma norma suspendendo as cotas, até porque, na linha do que eu acabo de dizer, não teria nem lógica. O número de empregados dificilmente, é quase impossível haver aumentado durante a pandemia, ainda mais a ponto de exigir dos empregadores um aumento do número de aprendizes, tornando difícil ou quase impossível, nesse momento, que uma exigência dessas fosse cumprida. Acho que não tem... Se eventuais multas forem impostas neste instante por falta de cumprimento da cota de aprendizes, é porque o empregador já estava descumprindo essa cota antes da gente entrar no período de calamidade. Ótimo. Bom, então, olha só, esse aqui é bem interessante, até pelo momento atual que Goiânia, acho que não só Goiânia, mas a nível Brasil, mas ontem, né, o município de Goiânia editou um decreto estabelecendo horários de funcionamento, né, doutor Rodrigo? E o que está acontecendo? E colocou vários. Então, por exemplo, planificação 6 horas da manhã, eu nem lembro de cabeça, estou pontuando. Salão de beleza a partir das 11, escritório de profissionais liberais a partir das 11h30. E o que ocorre? Alguns empregadores vão ter que fazer alteração no contrato de trabalho. Eu falo esses que realmente ainda não utilizaram da suspensão, não se utilizaram da MP 936. Eu estou falando daqueles que estão trabalhando normalmente, né? Eles podem fazer alteração no horário de trabalho do funcionário? Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Então, você coloca aí uma empresa que agora ela só pode abrir a partir das 10 horas da manhã. Esse trabalhador, antes, ele iniciava às 8. Então, hoje pode falar para ele, olha, tendo em vista o decreto, você vai trabalhar das 10 às 20 horas da noite, das 10 às 18. Entendi. Acho que sim, doutora Carla, por mais de um motivo. O primeiro deles é que toda a interpretação da lei, em sentido amplo, né, incluindo medidas provisórias, regulamentos, deve ser no sentido de preservação dos empregos. Neste momento que a gente está enfrentando, o norte interpretativo de qualquer norma é esse. Em segundo, e obviamente, se a empresa só abre, no seu exemplo, às 10 horas, então, para preservar a relação de emprego, o empregado começaria, no caso, às 10 horas. Mas não é só isso. Evidentemente que foge ao âmbito da vontade do empregador a alteração desse contrato de trabalho. Ele não está fazendo isso por mero capricho, e sim para atendimento a uma determinação legal. E a gente tem na jurisprudência dos nossos tribunais, inclusive em períodos de normalidade, a possibilidade do empregador variar o horário de trabalho do empregado, com a única exceção da alteração do trabalho em período diurno para o período noturno. Porque, quanto a todo o mais, aliás, o Tribunal Superior do Trabalho tem jurisprudência bem tranquila no sentido da validade da alteração não apenas do horário de trabalho, mas do próprio turno de trabalho, desde que do período noturno para o período diurno, tendo em vista que preserva-se a saúde do empregado. E no caso que a gente está cogitando aqui, não é exatamente a saúde que se preserva, senão indiretamente, né? Mas preserva-se o próprio emprego. De tal forma que eu não tenho dúvida nenhuma de que será possível, sim, a alteração razoável, de boa-fé, para atender uma determinação como essa que veio da prefeitura aqui do nosso município. Isso. E a doutora Cristiane Moy está até perguntando, é preciso formalizar para cada empregado essa alteração do contrato de trabalho? Eu acho que é preciso, sim, né, doutor Rodrigo? Até por cautela, para evitar depois alguma surpresa pessoal, digamos assim. Idealmente, sim, para uma questão até probatória, se surgir algum problema adiante, né? Mas isso pode ser feito de forma um pouco mais tranquila, né? Um único documento que todos os empregados assinem, ou se quiserem fazer, como sugeriu a doutora Carla no início dessa entrevista, através de um e-mail que todo mundo, ou então uma mensagem num grupo de WhatsApp que todo mundo deu um ok. Idealmente, eu diria, porque eu sou um tanto conservador e jurássico, que um único documento assinado fisicamente talvez fosse o ideal. E não precisar fazer um documento para cada pessoa, como eu suponho tenha sido a cogitação da colega, porque isso realmente daria um trabalho grande nesse momento. Daria um trabalho longo. Então, continuando nessa questão aí dessas alterações pelo decreto municipal. O empregador resolve, até para tirar do risco o empregado de estar aí no transporte coletivo, ele resolve, não, vou alugar uma van, né, e vou estar buscando ali, de casa em casa. A pergunta é,
O empregador, fora dessa questão, ele dá o Vale Transporte, que é instituído por lei, ele faz o desconto ali de 6%, tem convenção coletiva que estabelece um percentual a mais. O senhor acha que o empregador poderia cobrar algum valor, algum percentual para estar buscando esse empregado na casa dele? Eu não vejo possibilidade. Cobrar do empregado eu acho muito Não, complicado. Bom, vamos lá. vai com o custo do negócio a partir do segundo, né? O que me parece possível, e é bem óbvio, né, e lógico, é o empregador deixar de, no período que for buscar o empregado em veículo próprio, caso ele anteriormente fornecesse o Vale Transporte, o empregador poderá, obviamente, suspender o pagamento desse benefício, né? Inclusive, isso está de forma expressa no regulamento da lei do Vale Transporte. Não na lei, mas no regulamento fala disso. Agora, cobrar do empregado, eu imagino que o raciocínio, doutora Carla, seja: mas se eu posso cobrar do empregado certo montante, 6% do que exceder até 6% do salário dele a título de Vale Transporte, eu posso descontar dele isso? Será que, analogicamente, eu também não poderia cobrar do empregado quando eu vou lá na casa dele e o busco pelos meus próprios meios? Eu, sinceramente, compreendo o raciocínio, mas eu responderia que não é possível, não. Um desconto dessa ordem somente se houvesse, na minha visão, expressa previsão legal. Afinal de contas, o empregador está... Ou convencional, obviamente. Convencional. Afinal de contas, o empregador está fazendo... todo mundo sabe das dificuldades que estão passando, etc. Eu reconheço, obviamente, mas é do interesse do empregador essa providência de ir buscar o empregado em sua residência neste instante, até porque o transporte público não apenas está bastante precário, como ainda é bastante arriscado, né? O contágio do coronavírus, inclusive. De tal modo que eu, sinceramente, não acho possível, não, viu, doutora Carla? Mas me permita fazer uma menção e uma observação. A menção é ao nosso amigo Ortiz Barbosa, que sempre faz ponderações muito boas, excelentes mesmo, tanto aqui nas lives que nós temos feito, quanto nos grupos do WhatsApp. É um aluno e um profissional gabaritado, de fato. E ele menciona o seguinte: existe noia do Ministério Público do Trabalho a respeito do menor aprendiz. A gente estava falando dele agora, né? Visto que a CLT proíbe o labor do menor em ambiente insalubre. Logo, orientaram suspender os contratos. Existiu uma recomendação do Ministério Público do Trabalho para que fossem não suspensos os contratos, que fosse suspensa a prestação de serviços com pagamento de salário. Ou direcionados pelo trabalho. Ou se eu não estiver enganado, lá não se fala. Quanto ao Ministério Público, nem se cogitou disso, quanto aos aprendizes, mas seria uma medida evidentemente lícita e óbvia, né? A ideia de que os aprendizes devem ser afastados de todo e qualquer serviço por conta da previsão legal que impõe, previsão constitucional que impõe que ao menor é vedado o trabalho em ambiente insalubre, é um pouco excessivo. É excessiva, né? Afinal de contas, em primeiro lugar, o aprendiz não é necessariamente menor, né? Ele pode-se firmar contrato de aprendizagem até os 24 anos e, se houver alguma deficiência, inclusive, não tem nem limite etário. Em segundo lugar, não é porque nós estamos vivendo sob uma pandemia, ressalvado toda a gravidade do momento vivido, que todo local de trabalho reputa-se insalubre. Evidentemente, o afastamento de um menor, quando for menor aprendiz, que labore, por exemplo, num hospital, não é apenas recomendável. Aliás, mesmo antes da pandemia, acho que não era cabível, né? Porque o hospital, em praticamente todos os lugares, são insalubres, todos os ambientes são insalubres. Mas há uma infinidade de negócios, de estabelecimentos, empresas, em que o ambiente não é insalubre e o risco de se adquirir naquele ambiente o coronavírus, que se atividade social, ao ir num supermercado, ao ir na padaria, ao entrar no elevador e até dentro de casa. De tal sorte que não me parece razoável essa determinação tão genérica, tão radical
de que todo e qualquer menor aprendiz tem que ser afastado do serviço. Idealmente, todavia, e por óbvio, se for possível adotar medidas como o teletrabalho, quem sabe até a compensação de jornada, o banco de horas, dispensando eles nesse primeiro momento, a questão lá dos feriados, né, que está dando um rebu danado em São Paulo, pelo que eu li agora, ou seja, antecipar folgas para futuro trabalhos em feriados, etc. Mas é evidente que me parece que a norma, a recomendação do Parquet Trabalhista foi um pouco exagerada, né? Eu queria fazer um registro aqui, doutor Rodrigo. Um grande abraço à doutora Manuela Gonçalves. Ela é presidente nacional da BMCJ. Um abraço para ela. Então, vamos lá. Já que nós focamos no assunto aí de insalubridade, vamos falar um pouquinho do ambiente de trabalho com Covid, que também está dando uma certa dor de cabeça, né? O que está acontecendo em algumas categorias, doutor Rodrigo? Vamos colocar, até pontuando mesmo, construção civil. Então, às vezes, a construção civil tem uma obra em determinada localidade, onde ela tem ali os seus empregados que ficam em alojamento. Então, eles ficam ali em alojamento durante a semana e aos domingos, às vezes, eles voltam para a casa dele. Quando é muito longe, a convenção coletiva estipula até aquela saída, né, para ficar 4 dias com a família, enfim. O que está ocorrendo? Em algumas localidades, esse sair do empregado para visitar os familiares, a cidade que os familiares se encontram, é uma cidade onde está um risco altíssimo do Covid. Aí o empregador, através de toda a sua equipe lá de higiene, saúde, segurança do trabalhador, está disciplinando, fala, olha, gente, vamos ter cautela, o pessoal quer ir para essa cidade. O empregador não pode impedir, né, doutor Rodrigo? A gente não pode impedir o empregador, o direito de ir e vir. Como que ele faz no retorno? Ele tem que passar esse funcionário para o exame. Olha a situação do empregador. Qual que seria o procedimento? Porque esse empregado, quando ele volta, ele pode colocar em risco outras pessoas. O empregador não pode punir ele por estar descumprindo uma determinação do Ministério da Saúde para evitar a contagem, enfim. Isso está acontecendo em várias categorias, doutor Rodrigo. Por isso que eu estou pontuando. Tanto é que essa pergunta aqui, quando eu abro para mandar perguntas em box, ela veio assim, mais de 28 vezes. Eu resumi na construção civil, porque a maioria que eu vi é nessa categoria. Quebra-cabeça. Perguntinha boa essa, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Olha, pelo fato de o empregado voltar... Primeiro, o empregado voltar para a sua cidade no momento da folga dele, para onde vive a sua família, sinceramente, ele pode ir para onde ele quiser, mas nesse caso, com muito mais razão, é mais do que razoável, né? Eu não acho, sinceramente, que uma cidade em específico, aqui no Brasil, qual cidade talvez? São Paulo, talvez seja a mais atingida, pelo menos que a gente ouve, né? Eu não acho, sinceramente... Vou pegar o estado do Pará, por exemplo. Estado do Pará, doutor. Sim. Então, tá bom. Eu vou pegar o exemplo pior, talvez. A família dele mora em Manaus, porque pelo que a gente ouve, em Manaus a coisa tá feia, né? Eu não acho, sinceramente, que pelo fato de ele ir para Manaus, o fato de ele ir para uma cidade seja indicativo de risco no sentido de que o empregador devesse limitar o acesso dele ao ambiente de trabalho, coisa parecida. E enquanto a doutora estava perguntando, eu estava cogitando de alguma situação até mais limítrofe, até mais complicada, difícil, como, por exemplo, o empregado que na mesma cidade em que ele está alojado pelo empregador, na sua folga, ele vá num churrasco, ou sei lá, né? O pessoal tem gente que está fazendo festa hoje em dia, sabe-se lá o que acontece. E aí a gente poderia cogitar de alguma medida, né? A limitativa do acesso à empresa até para proteger a saúde dos demais empregados e adiante a empresa não ser acusada, entre aspas, ou até demandada, né? Por ter permitido, por não ter cuidado do meio ambiente de trabalho saudável, permitindo que alguém sobre quem se pairavam suspeitas concretas de contágio tivesse adentrado naquele ambiente. Mas, à exceção dessas hipóteses que eu estou cogitando aqui hipoteticamente, o fato de um empregado ir para a sua cidade, para uma cidade, não me parece razoável que se possa fazer
tomar qualquer atitude limitativa, a não ser que naquele caso específico, concreto específico, olha, você foi para sua casa e a mulher do cara está com Covid, hipoteticamente. Exceto por esses casos muito, muito pontuais, muito específicos, eu acho que não há o que fazer. Você não tem, a não ser que as empresas façam o teste, né? Ninguém é obrigado a fazê-lo, mas se a empresa tiver condição e disposição de fazer o teste, tudo bem. Fora daí, infelizmente, é o risco. Existe o risco de contágio em todos os lugares, né? Certo, Rodrigo. Só que, assim, o limitativo de acesso que o senhor pontuou, ele jamais pode ser o limitativo de poder empregativo de punição, certo? Mas um educativo, porque ele não pode punir o empregado. Olha, eu fiquei sabendo que você estava numa festa com 30 pessoas. Exemplo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Punição não é exatamente uma punição, né? Não vai poder trabalhar, e aí tem uma série de possibilidades que se abrem. Que a gente já falou de algumas delas aqui. Na construção civil vai ser inviável o teletrabalho, né? Na construção civil típica, né? Pedreiro, etc. Mas é possível se cogitar, como já foi dito antes, de banco de horas. Não vai trabalhar durante esses dias, vai trabalhar 2 horas a mais durante um certo período de tempo. O banco de horas vai poder durar 18 meses, afinal de contas. É possível adotar a questão dos feriados, que nós já mencionamos antes, a própria suspensão do contrato, né, nos termos da 936, ao que a doutora diria, mas o empregado pode não aceitar, né, nenhuma dessas medidas. Não só no caso da construção civil, nesse caso. Pois é. Mas aí não é só no caso da construção civil, e nem só nesse caso, mas em qualquer caso da 936, aquelas medidas são instituídas por acordo individual, não é uma imposição, né? E o acordo implica a conjunção de vontades, por óbvio. De sorte que, em qualquer caso, este ou qualquer outro, em que o empregado se mostre refratário à medida desejada pelo empregador, de que o empregador deseja implantar, redução da jornada, redução do salário, suspensão, banco de horas, etc. Se houver a resistência do empregado, muito provavelmente nós chegaremos no ponto que toda essa legislação de emergência tenta evitar, que é a dispensa do empregado. Sim, nesse caso, dispensa sem justa causa. O fato de ele ir na cidade ou ir aqui ou acolá durante a folga dele não constitui falta grave, naturalmente. Ótimo, então. Muito bom. Doutor Rodrigo, olha só. Agora nós vamos dar uma viajadinha, a pedidos do pessoal. A pedidos, né? Tá parecendo aquelas rádios, né? A pedidos, manda um pedido, doutor Rodrigo. O pessoal quer falar um pouquinho de audiência. Nós temos 10 minutinhos. Pode ser, doutor Rodrigo? Se eu conseguir te ajudar nesse tema, vamos lá. Então, vamos lá. A grande controvérsia, né, que está ocorrendo no sentido dessas audiências videoconferências, né? Eu, particularmente, sou extremamente a favor da audiência inicial, da conciliatória. Inclusive, a semana passada eu fiz uma live com a doutora Teresa Arnes e a gente até pontuamos tanto que vai facilitar daqui para frente, assim, evita você se deslocar, às vezes, de um estado para o outro, né? Inquirição de testemunha fora do juiz deprecante, enfim. Agora, qual que é a grande preocupação? As audiências de instrução. Então, nós gostaríamos de ouvir a opinião do senhor no que tange as audiências de instrução, ou seja, naquele aspecto de perder, talvez, a lisura de uma audiência. E principalmente o senhor, que eu conheço bem, aliás, em todos os cursos que eu falo um pouquinho de audiência, algumas dicas, eu falo, vocês têm tudo que assistir audiência, doutor Rodrigo, vocês vão aprender de primeira a fazer audiência de instrução. Porque o senhor tem um olho clínico muito bom, né? É impressionante. Então, a gente gostaria muito de ouvir a sua opinião a respeito. Eu vou ouvir, eu vou me dar a opinião, mas eu sei que você vai compreender. Antes, deixa eu mandar um abraço à doutora Eliane Ferreira Rocha, que ela está aqui e ela é muito querida. Mas tem uma colega sua que perguntou, acho que já houve essa pergunta 2 vezes, sobre o empregado que usa máscara, que recusa-se, perdão, a usar máscara. Situação de EPI, digamos assim. Se isso poderia ser objeto de alguma penalidade, e é óbvio que sim, né? A máscara hoje, sob a pandemia, deve receber o tratamento jurídico em tudo similar ao equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
de tal sorte que a resistência de usar o EPI fornecido pelo empregador pode ser objeto de medida disciplinar? Evidentemente que sim. Com muito mais razão, diga-se de passagem, a máscara, porque a ausência do uso do EPI prejudica o próprio empregado. Agora, a ausência do uso, na maior parte dos casos, mas agora a ausência do uso da máscara prejudica os outros empregados. Significa uma falta de sensibilidade em relação à saúde de terceiros. Sim, não tem a menor sombra de dúvida. A minha única dúvida nesse aspecto é se já cabe de primeira, de pronto, a dispensa por justa causa. Talvez um aviso anterior, uma advertência ou suspensão, mas que talvez. Mas a depender do caso, da instrução muito firme dada quando do fornecimento da máscara e o aviso da possível punição, já permita desde logo a tomada da medida extrema. Voltando à questão da audiência, doutora Carla, eu acho que nós não temos maiores problemas em relação às audiências inaugurais e às audiências de conciliação. Audiências inaugurais, sem problemas, desde que a ausência da parte, reclamante ou reclamado, não importa, motivada por dificuldades de acesso a todos os meios de comunicação à distância, problemas de acesso à internet, etc., desde que isso não seja objeto, que essa ausência não seja objeto de qualquer ônus, né? Não haja nem arquivamento, nem revelia e confissão. No que diz respeito às audiências de instrução, eu vou lhe dar uma opinião muito pessoal, muito pessoal. Se dependesse exclusivamente de mim, nós não faríamos, com toda a franqueza. A não ser que a gente tivesse a ideia, a noção, a previsão de que só voltaríamos às atividades normais daqui a 2 anos. Aí não tinha outro jeito, né? Mas, por hora, eu acho que a minha impressão é de que os ganhos não compensam os riscos e perdas. A doutora já fez algumas audiências comigo. Eu ouço partes e testemunhas, especialmente testemunhas, tomando um compromisso legal muito seriamente, verificando, tentando ao menos, né? Obviamente que conseguem, se for o caso, me ludibriar, mas tentando, na medida do possível, ser o mais rígido possível quando eu percebo que uma testemunha, ou uma parte também, né, pretenda enganar o juiz ou se valer de algum artifício maldoso, né, malicioso. Isso tudo fica muito prejudicado. A ausência desse contato presencial, penso eu, fica muito prejudicado, né? Não é à toa que nós temos o princípio da imediatidade no processo do trabalho. Para além disso, e com o máximo respeito aos advogados, embora eu já esteja percebendo que os próprios advogados têm postulado isso, inclusive a OAB postulou expressamente, com relação aos riscos da prova oral ser contaminada nessas audiências virtuais, porque, com máxima franqueza, nós poderíamos estar aqui, por exemplo, né, numa inquirição, e bem no momento em que eu, testemunha, estou prestes a, quem sabe, apertado por perguntas que me sejam feitas, confessar alguma coisa que não seja do interesse da parte que a conduziu à audiência, acontece repentinamente isto. E caiu, né? Como é que vai se provar o que aconteceu? Eu acho muito complicado. Além de outras questões, né, como impedir uma parte de ouvir o depoimento da outra, enfim, uma série de dificuldades que têm sido levantadas por vários colegas, juízes e advogados e procuradores. Então, sinceramente, da minha parte, eu acho muito complicado. Mas, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Algumas audiências serão feitas, não é? Eu penso que, pelo menos, nós tomamos, aparentemente, vai prevalecer uma precaução bastante razoável, que é o que eu defendo. Audiências de instrução, desde que reclamante e reclamados, os dois, desejem que a audiência seja feita. Se isso acontecer, tudo bem. Desde que os dois manifestem ao juiz que têm condições, que têm os meios para comunicação à distância, que conseguem levar as testemunhas, etc. E eu, honestamente, imagino, sinceramente, que esses casos serão... Eu vou me surpreender muito se esses casos não forem a exceção. Não tem muito...
contra isso que eu estou dizendo é, não, mas nós precisamos dar cumprimento à Constituição, o princípio da celeridade, da entrega da prestação jurisdicional com eficiência. Olha, no momento que nós estamos enfrentando, uma série de consequências, na minha visão, indesejadas, sobrevêm, inclusive, e infelizmente, com relação à entrega célere da prestação jurisdicional. A jurisdição não tem como atuar normalmente num contexto de pandemia. Eu sei que isso prejudica uma série de advogados, uma série de reclamantes, até uma série de reclamados. Verdade, mas não há outro jeito. E quando os próprios advogados, por seus entes representativos, uma vez após outra, vêm pedir ao judiciário que não façam as audiências de instrução, eu acho que já fica bem claro a inconveniência da medida, porque os advogados, em princípio, são aqueles mais interessados, em tese mais do que os juízes, em que os seus processos sigam seu curso normalmente. Então, são os próprios advogados que estão vislumbrando as dificuldades que se antevêm ao se realizarem essas audiências. Agora, evidentemente que tem uma série de audiências que não necessitam de prova testemunhal, que não necessitam de prova oral. Haverá outras muito simples e que as partes podem, desejando, dizerem ao juiz, olha, nós conseguimos, nós temos todos os meios de comunicação à distância, nós estamos de acordo, os dois estão de acordo, nós temos uma forma das testemunhas serem ouvidas, aí tudo bem. Eu tenho, todavia, a impressão de que em julho, agosto, pelo menos eu acredito que nós estaremos prontos a ouvir, com todos os cuidados necessários, pelo menos as testemunhas nos fóruns. Eu, inclusive, já adianto que estarei disposto a tanto. Mas, nesse momento, acho que só com a expressa aquiescência, tanto de reclamante quanto de reclamado. Do contrário, teremos de adiar a audiência de instrução. É muito importante esse entendimento, realmente, ainda não tem outras partes, né, doutor Rodrigo? E o que está acontecendo aí, que a gente está até pontuando? Eu acho que, além dessa medo mesmo, né, de fazer as audiências de instrução de forma videoconferência, o que está faltando muito é uma uniformização dos tribunais. Quem advoga Brasil, eu estou com a doutora Mércia, beijo no seu coração, quem advoga Brasil afora sabe que cada tribunal, doutor Rodrigo, está com uma postura. Por exemplo, tem intimações que chegam de outros tribunais que eles não estão fazendo a audiência inicial e já estão assim, a intimação já chega da seguinte forma, 15 dias apresentar a contestação e depois vai ver se marca a instrução ou não. Então, assim, essa falta de uniformização deixa todo mundo um pouco em cima. Aí eu te pergunto, eu não, né? Nós todos, né? Nós, os colegas. Seria lógico isso do juízo já definir, falar, não vou fazer uma audiência inicial, junta a primeira defesa, depois vou ver se eu vou avaliar, se nós vamos fazer a instrução ou não? Olha, essa adotação mitigada que seja do rito do CPC, né? De apresentação de defesa sem audiência, inclusive, salvo engano meu, tá por sair na portaria aqui, deve ser usado, pode ser usado, inclusive, no nosso tribunal, inclusive. E eu não sou contra isso, diga-se de passagem. As diferenças de ritos, por assim dizer, de procedimentos de um para outro tribunal, eu sei que devem causar dificuldades, certamente causam dificuldades para advogados, mas os advogados também estão mais ou menos acostumados com isso. Dentro de uma vara para outra no nosso tribunal. De uma vara para outra existem diferenças de procedimentos. Ali a audiência é una, aqui não é, ali tem duas se for ordinário, enfim. Infelizmente é o preço a pagar, os tribunais, cada qual tem a sua autonomia para isso, né? Mas existe uma diretriz geral vinda do CSJT, que não permite desvios tão extremados assim também. Outra coisa com relação às audiências, por videoconferência, ou o nome que se queira dar, remotas, é que a audiência propriamente, primeiro grau de jurisdição, nós estamos passando por um momento muito complicado na linha do que nós acabamos de falar. Mas nos tribunais, TRTs e principalmente TST, esse momento pode ajudar muito a própria advocacia. Nós estamos, a senhora, a doutora e os advogados aqui de Goiás, bem pertinho de Brasília. Se precisar ir lá no TST fazer uma sustentação oral, não é tão complicado assim.
Mas cogita alguém, um advogado de Manaus, de Porto Alegre, de São Luís, etc. Bastante complicado, um esforço grande. Inclusive, conversei essa semana, numa live também, com o ministro Douglas Alencar Rodrigues, do TST, a respeito da possibilidade de o Tribunal Superior do Trabalho definitivamente facultar, não é obrigar, facultar os advogados de qualquer região do país a se inscrever para sustentarem oralmente no TST de forma virtual, em vez de gastar um tempo e um dinheiro danado para despencar de um lado do país até Brasília, fazê-lo do seu escritório. Não é obrigatório, que não seja obrigatório, mas isso vai ajudar os grandes escritórios e os grandes advogados que têm o seu tempo consumido para ir em Brasília e voltar, e principalmente os pequenos advogados, os pequenos escritórios e advogados iniciantes que não têm nem condição de ir até Brasília para fazer isso, mas podem fazer das suas cidades a sustentação. E a mesma coisa serve para o nosso tribunal, para os advogados que atuam no interior do estado, podem fazer sustentação oral no tribunal via teleconferência. Agora, no primeiro grau, com relação à audiência de instrução, eu acho que a gente precisava ter eu tenho a impressão de que talvez eu seja até minoritário nisso, que a gente tinha que ser um pouco mais realista. Não dá para ser mais realista que o rei. Tem muitos escritórios de advogados, muitos, iniciantes em especial, que realmente não têm condição de adquirir toda aquela parafernália necessária para uma comunicação. Não é uma mera comunicação, tem que ser uma boa comunicação, internet de qualidade, equipamento de qualidade. Nem todo mundo tem essa condição, penso eu. E a forçação de barra, eu tendo a tomar muito cuidado para usar essa expressão que eu vou falar agora, não é algo pessoal e dirigido a ninguém. Mas eu estou me valendo de uma locução de um amigo, juiz do trabalho do Rio Grande do Sul, que eu achei, sinceramente, uma expressão feliz, que nós não podemos nos utilizar de cinismo judicial, fingir que nós estamos entregando uma prestação jurisdicional correta, equânime, quando, na verdade, ela passou principalmente por um período probatório, por uma fase probatória sujeita a uma série de questionamentos, de dificuldades e até, na minha visão, de possível contaminação. Tem uma pergunta aqui, doutor Rodrigo, quase finalizando, do Aldenei. Ele está falando o seguinte: doutor Rodrigo, a aplicação do rito do CPC não é subsidiária? A disposição de adoção de apresentação de contestação não traria nulidade em razão da observância do 847 da CLT? Eu acho que não. Desde que nós, em primeiro lugar, porque a ideia da CLT é de que deve ser observada ainda, mesmo nesse contexto de pandemia, de que nós possamos possibilitar, ou buscar, na verdade, né, a conciliação. A apresentação, a formalização de apresentação da defesa no processo do trabalho em audiência é uma forma de tentar forçar mais uma oportunidade de conciliação que, neste caso da pandemia, não dá para ser feito, porque existe um princípio que se sobrepõe a tudo isso. A vida, a saúde das pessoas, que não podem estar juntas ali na audiência. De tal modo que, por notificações e manifestações escritas, as partes podem externar ao juízo a possibilidade ou impossibilidade de conciliação. Mas, fundamentalmente, a adoção do rito do CPC, me parece, não traria nulidade, porque a nulidade no processo do trabalho, é o 794, salvo engano, caput da CLT, somente deve ser declarada quando houver manifesto prejuízo às partes. E eu não acho que ocorrerá neste caso. Nós não estamos adotando essa possibilidade, né, o rito do CPC, gratuitamente, caprichosamente. Pelo contrário, é para tentar adaptar a situação ora enfrentada no país todo, uma pandemia, um estado de calamidade, possibilitar minimamente a atuação da jurisdição. Então, eu acho que eu não vejo nulidade de modo algum. A gente pode até discordar do procedimento. Olha, não é o melhor por uma questão de oportunidade, de conveniência. Mas ilegalidade não me parece possível cogitar, não. Doutor Rodrigo, hoje é engraçado, é o dia de Santo Ivo, né? O padroeiro dos advogados. Olha que beleza, a live hoje. Está rezando muito aí, doutor? Acho que está todo mundo rezando, né? Querendo ou não, acho que a gente está estudando muito, a gente está construindo muito. O senhor ponderou umas coisas muito interessantes. Vai chegar num ponto, realmente, que essa questão do virtual, ele está se aderindo já. Todo mundo está mudando a forma de trabalhar.
Então, Pois acho que é, a a gente tem doutora, que caminhar, né? os seus clientes não têm, alguns deles, né, lhe dito, tal como tem acontecido comigo, né, que não, obviamente não tem cliente, mas tenho amigos que atuam na área empresarial, que estão percebendo vantagens, inclusive do ponto de vista do custo, obviamente, do trabalho remoto. Eu tenho um amigo de Brasília que desistiu de alugar uma estrutura enorme que ele tinha lá, porque agora ele vai botar os empregados para trabalhar em casa. Tem todos os riscos inerentes, né? Mas, enfim, não está te acontecendo muito isso? Muito. É uma nova situação mesmo. A doutora Eliane está falando isso, é uma ida sem volta, é isso. Uma ida sem volta, doutor Rodrigo. Assim, tanto está acontecendo, eu falo como a minha realidade. A maneira de trabalhar aqui dentro do meu escritório, ela mudou totalmente. Não só com os advogados, mas até com os clientes. Então, antes, às vezes, eu rodava 150 quilômetros para fazer uma reunião com uma empresa. Hoje, eu já percebi que, nossa, como é que eu não imaginei isso antes? Pô, agora eu posso fazer uma reunião por aqui. Então, assim, é uma ida sem volta, é uma construção. Eu sou uma pessoa de muito fé, eu acho que a gente tem que caminhar, né? Pensando no positivo, força e fé para todo mundo. Doutor Rodrigo, eu só tenho que agradecer a sua participação. Você está aqui no Carla Pergunta. Eu falo que é Carla Pergunta, né? E o senhor é um querido. Todo mundo gosta muito das suas aulas, da maneira, a sua didática. Muitíssimo obrigado. Um beijo no seu coração. Como diz minha netinha, coração para você. Eu te agradeço, minha querida. Aliás, como em todas as lives de que eu faço parte, eu vou salvar também esta. E eu brinco, né, que vou colocar a live com a sua imagem lá no meu canal do YouTube. Não vou te pagar nem um tostão de direito de imagem, porque você já está tacitamente já está concordando. Não fale nada. E aproveito, então, a oportunidade para convidar aos que nos ouvem para, se tiver curiosidade, dar uma olhada justamente nesse canal do YouTube, que tem todas as lives de que eu participei anteriormente. youtube.com/Rodrigo Dias da Fonseca. Inclusive, tem algumas lives. A última, antes dessa, foi com o ministro Douglas, que foi uma das melhores, muito boas mesmo. Muito boa mesmo, eu achei, pelo menos. E algumas um pouco mais lúdicas, né? Como eu fiz com o meu amigo Fabiano, que é o cantor lá do Pedro Letícia. O professor Carlos André, a gente ficou falando sobre português de uma forma bem tranquila. Então, ali talvez tenha espaço para todos os gostos. Então, eu convido todos para darem uma olhada lá. De novo, youtube.com/Rodrigo Dias da Fonseca. Querida, muito obrigado. Fiquei muito satisfeito e honrado por ter aqui tido a oportunidade de conversar com você, viu? Obrigado você. E vou mandar um beijo para encerrar para a doutora Selmara, que está aí nos prestigiando, uma querida também. E assim, só para finalizar, porque na minha live, eu com o doutor Diego, o senhor fez piadinha com o Palmeiras, né? E hoje eu falei, gente, tem que descobrir a piadinha com o flamenguista. Pode fazer a que você quiser, o Flamengo não tem estádio. O Flamengo não tem estádio. A senhora pode fazer a piada que a senhora quiser. O freguês sempre tem razão. Engraçadinho. Ó, beijo no seu coração, força e fé. Coração para você, viu? Beijo, saudações rubro-negras. Tchau, tchau.